Vocês estão felizes? Nossa, parecia que ia cair uma tempestade, né? Aí eu estava orando a Deus, falei, Deus, traz a tempestade lá para as 2 ou 3 da tarde, para não ser 6 ou 7, né? Mas aí a tempestade passou, nem trouxe, nem veio. Mas glória a Deus, a gente está aqui, deu para dar uma refrescada no tempo. Importante é que eu tenho certeza que Deus vai mudar nossas vidas essa noite. A gente não está aqui só para ouvir mais uma palavrinha, ou palestra, ou estudo. A gente está aqui para receber algo do céu. E se recebermos algo do céu essa noite e colocarmos em prática, isso tem o poder de transformar nossa vida por completo e para toda a eternidade. Amém? Eu gostaria que você aumentasse a sua expectativa acerca daquilo que vai ser dito aqui. Não queria que você ficasse simplesmente no superficial, entendendo só cada palavra, e depois você falasse, até que foi legal. Aquele pastor grandão lá falou. Mas o grandão também já está mudando, tá, gente? Em nome de Jesus. Estava subindo aqui, o pastor Elcio falou assim, vai lá, gordinho. Eu falei, em nome de Jesus, um ex-gordinho em breve. Porque, não sei se vocês sabem, a gente está fazendo algo aqui entre alguns amigos que se chama Poema Health, que é focado na saúde, né? Então, em 2025, a gente determinou, essa determinação é boa, né? A determinação que você fala, eu determino que agora vai. Esse ano vai acontecer. E eu não sei se deu para reparar, mas já foram 7 quilos aqui, assim. Vocês estão fingindo pra caramba, porque... Pela fé, né? Mas já foi. A balança é a prova disso. E lá em casa a gente está todo nesse movimento, né? Tem a Paula, que é a que nos guia no momento de tentação. E esses dias a gente estava... Você posta, você tem que ver, é um negócio incrível. Assim, você vai na academia, você tira foto. Eu sei que tem gente que joga uma água a mais na camisa para parecer mais molhado e tira foto. Tem outros que vão lá e mandam o mapa do que correu. Aí você fala assim, nossa, e eu que não fiz nada ainda, 6 da manhã, o cara já correu 12 quilômetros aqui, eu estou na cama. Aí, esses dias, eu fui tirar foto do meu prato, né? Pus frango, pus a salada, bati uma foto e mandei lá no grupo. Falei assim, proteína, bater na proteína. Só que o problema é que esse foi o primeiro prato. Os outros eu não mandei. Só outro, né? Só teve mais um. E aí eu olhei aquilo lá e falei, cara, que hipocrisia da minha parte. Eu tenho que provar algo para alguém ou eu estou fazendo para Deus? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como para o Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu estava conversando com um amigo há algum tempo atrás e ele trazendo algumas questões muito pessoais a respeito de outra pessoa. E eu falei, cara, você conseguiria chegar para essa pessoa hoje, olhar bem no olho dela e falar assim, eu posso orar com você? Não estou falando orar por você, eu sou maior. Não, é dar a mão e de igual para igual, olhar no fundo do olho e falar, eu posso orar com você, vamos orar juntos. E esse meu amigo respondeu, posso fazer isso. Eu só fico com medo da reação. Aí eu falei, mas que reação que você acha que essa pessoa teria? Ela ia me chamar de hipócrita. Aí eu virei para ele e falei, mas você consegue reconhecer que você é um pouquinho hipócrita? Aí já olhou meio assim, né? Tipo, por que eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui que esse cara está me chamando de hipócrita? Mas talvez em maior ou menor grau, todos nós precisávamos olhar para dentro de si e reconhecer que talvez, nem 100% do tempo das nossas vidas, nós estamos sendo sinceros, e muitas vezes nem com Deus. Nessa nossa nova vida fit lá em casa, está uma coisa muito legal, porque o Benjamin agora já sabe fazer o pãozinho dele sem glúten, vai lá, põe na air fryer. Antes era no fogão, aí começou a dar medo, a gente falou, vai para air fryer, meu filho, pelo menos é só o botãozinho na tomada ali.
E aí ele chegou esses dias e falou, papai, eu aprendi a fazer o iogurte infinito. Eu falei, pronto, descobri uma fórmula da riqueza. Vou abrir uma fábrica de iogurte e vamos fazer o iogurte infinito e vender para sempre esse iogurte infinito. Aí eu falei, o que precisa para o iogurte ser infinito? Precisa de 1 litro de leite. Eu falei, não é tão infinito assim, né? Você precisa do leite. Aí o leite vira iogurte. E aí eu falei, vamos ver a receita. Ele falou, não, tem que assistir um episódio do seriado tal, que ele fala como que funciona. E a gente foi assistir o episódio, ferve o leite, vira o copinho do iogurte, mistura, deixa no forno escuro. Não pode ferver o leite, tem que só aquecer, senão mata os bichinhos. E hoje a gente vai ver que iogurte e hipocrisia tem tudo a ver. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8, por favor? Marcos 8, 14. Marcos 8, 14 diz, ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo, fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo, isso é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes, por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, tendo os ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pedaços tomastes? E eles disseram, 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram, 7. E ele lhes disse, como é que vocês não compreendem ainda? Como é que vocês não compreendem ainda? Esse é um trecho quase cômico durante o ministério de Jesus. Sabe por quê? Se você for olhar um pouquinho antes, você imagina, gente, 12 caras dentro de um barco, mais Jesus. Pelo menos, né? A gente não sabe se tinha mais. E eles não tinham comida. E eu imagino que num barco deve ser um pouco difícil de arrumar pão. Talvez não dá para ir lá buscar, né? A mulherada já pensou, mas também só tinha homem, por isso que esqueceu o pão. Sabe por que é cômico? Porque Jesus tinha acabado de multiplicar pão para uma multidão. Se você for olhar alguns versos antes na Bíblia, você vai ver que Jesus tinha alimentado uma multidão. O início do capítulo 8 fala isso. Tanto que Jesus volta a lembrar. Então aqui a gente pode ter certeza que, pelo menos, por 2 vezes, Jesus multiplicou pães. Teve aquela vez dos 5 pães e 2 peixinhos, que é a que mais se fala, mas essa não foi a única. Aqui a gente vê que Jesus afirma que houve uma outra vez, que é essa do capítulo 8 de Marcos. E eles só tinham levado um único pãozinho. Só um. Então a gente estava num cenário com 13 pessoas, que haviam deixado cestos e mais cestos de pão lá no continente, entraram no barco, ergueram a vela e foram para alto mar. E quando falaram, vamos comer? Vamos. Pô, você não pegou? Você não pegou? Você não pegou? Pô, ninguém pegou? O que tem aí? Ah, gente, tem um aqui. Imagina o climão. Aquela coisa desconfortável, né? Nossa, e agora? O que a gente vai... O chefe vai falar. Sabe aquilo lá que acontece no setor da gente? Que fala, quem que foi o culpado disso aqui? Ah, eu não fui. Não foi ninguém o culpado, né? Mas uma coisa é certa, o chefe vai falar. Meu chefe não, porque meu chefe é perfeito, mas alguns chefes podem vir a falar de algumas coisas.
Principalmente quando envolve muita gente, assim, né? E é aquela história do o cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Você sempre acha que o outro vai fazer algo que é sua responsabilidade de fazer. Mas voltando para a palavra, eu queria dizer uma coisa que me chamou a atenção aqui. Já era a segunda vez que aqueles discípulos viam uma multiplicação maravilhosa. Então, a primeira vez aconteceu, estavam querendo nomear até Jesus o rei de todos nós, imperador, aquele que multiplica pão. Imagina, você tem um cara que multiplica o pão, você não vai precisar mais trabalhar para comer. Ele simplesmente vai sair distribuindo e você vai comer. Acabou os nossos problemas, vamos nomear esse cara o nosso rei. Isso aconteceu uma segunda vez. Será que não tinha caído já numa normalidade esse tipo de milagre? Hoje tem sido tempos muito difíceis para aquilo que a gente tem ouvido por aí. Hoje o alimento espiritual que a gente tem recebido tem sido um alimento espiritual que pode conter muita coisa. E por vezes a gente desvaloriza aquilo que sai dessa casa, dessa plataforma, de homens e mulheres que carregam em si a marca de Cristo e que têm alimentado pessoas com a palavra que vem do céu e que estão debaixo, sujeitos a um pastoreio, que não falam por si só. E às vezes a gente pode incorrer num erro de normalidade. Da mesma forma que a familiaridade pode gerar um nível de desonra se não for levada da maneira correta, a abundância pode gerar um desprezo. Então, o que a gente tem feito com a palavra e o alimento que nós temos ouvido semana após semana? Gente, hoje é o último culto de fevereiro. 2/12, acabou, semana que vem já é março. O melhor mês do ano, que eu nasci nele, e casei nele, e batizei nele. Então eu elegi março como o melhor mês do ano para mim. E aí março já vai também. E aí fevereiro, e aí quando você vê, nossa, Natal de novo, passou rápido, né? E o curso que você comprou, que você falou que ia fazer lá em janeiro, você não fez ainda. Você só comprou, passou o cartão e nunca entrou lá no link. Você recebeu no e-mail. Você não começou a dieta. Eu comecei, pelo menos isso. Mas você ainda está colocando em prática coisas. E o que nós temos feito do alimento que nós temos recebido nessa casa? O que nós temos feito do alimento que nós temos recebido dessa plataforma? Será que caímos numa normalidade? Ou pior, quando a gente vê que havia um pão dentro do barco, um único pão, eu fico pensando também, será que eles não achavam assim, ó, não precisa levar tudo isso aqui não, dá muito trabalho carregar o barco, vamos levar um só, e chegando lá ele multiplica de novo. Aí a gente já poupa o trabalho de ter que carregar o barco, então a gente já pega essa matéria-prima, já multiplica novamente, a gente já se alimenta. E aí a gente incorre num outro erro, que é achar que Deus sempre vai fazer da mesma forma. Jesus faz da forma que Ele quer, não da forma que a gente acha que deve ser. Então, se levou um pão para que fosse multiplicado novamente, não era isso que Deus tinha para aquele momento. E olha que falta de planejamento, olha que falta de estratégia. Você está numa viagem missionária, dentro de um barco, para alimentar no mínimo 13 homens, e sequer levou alimento. Sabe por quê? Porque você crê que Jesus vai prover. Eu já estou no barco com Jesus e Ele vai prover. É aquela história, né? Você pega e fala assim, vou passar o cartão aqui em 12 vezes, Ele vai prover. Eu vou entrar na faculdade, é meu sonho, Jesus proverá. Eu vou comprar o Peugeot 206 e Ele proverá. Só os irmãos deram risada agora. Só que aí a gente fica dependendo de um milagre que Ele já fez, mas que a gente não soube administrar o milagre que Ele fez anteriormente. A gente não teve a maturidade de entender que aquele milagre foi para aquele tempo. E que agora cabe a nós levarmos em consideração e não sermos inconsequentes ou displicentes. Mas é o momento do quê? De viver aquilo que Deus fez para nós, mas trabalhar sobre o resultado de um milagre. Deus sempre provê, mas a gente sempre está pedindo um sinal.
Alguns versos antes aqui, do mesmo capítulo de Marcos, fala: o pedido por um sinal, dá-nos um sinal do céu. As pessoas tinham acabado de ver pães multiplicarem, 4.000 homens saciados. E eles pediram mais um sinal dos céus. E Jesus continua. Jesus ordenou: fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles começaram a discutir. Jesus falou isso porque a gente não trouxe pão. Jesus está dando uma indireta para a gente. Jesus está chamando a nossa atenção. Sabe, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. É aquela típica falha de comunicação, sabe? Que uma pessoa comunica algo, a outra entende algo. Mas aqui eles não entenderam porque eles não estavam conectados às coisas mais altas. Eles acharam que Jesus estava falando unicamente do que está aqui na terra. E o que a gente precisa entender é que o trabalhar de Jesus nessa terra nunca vai preocupar. Jesus nunca vai se preocupar com os recursos. Jesus sempre vai se preocupar com o seu coração. Porque os recursos ele sempre vai prover. Mas o seu coração é o lugar do trabalhar do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala, guardem-se do fermento dos fariseus, guardem-se do fermento de Herodes. A preocupação de Jesus era unicamente o nosso coração. E não se tinha pão ou se não tinha pão. Os homens seguiam preocupados com as coisas de baixo, e Jesus preocupado com as coisas eternas. Sobre fermento é curioso olhar como funciona, né? Aquela sociedade, a sociedade judaica, ela não tinha nada contra fermento. Muita gente acha que o pão tinha que ser sempre um pão com fermento, que o fermento era mal visto, mas não tem nada disso. A única coisa é que lá em Êxodo, Deus tinha dado ordens expressas. Olha, na festa da Páscoa, vocês não vão poder comer pão com fermento. E também dentro da casa de vocês não poderá haver fermento. Então, algumas semanas antes da Páscoa, os judeus já começam, isso acontece até hoje. Os judeus já começam a vasculhar dentro de suas casas se há fermento ali. E eles têm que jogar isso fora, pôr para fora. Que curioso, né? Por que Deus ele se importaria com fermento? No livro de Êxodo, se você puder abrir Êxodo 12, 19... É a palavra de Deus, Êxodo 12, 19. Deus falando diretamente ao povo dele, o povo de Israel. Diz assim: 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Deus gostaria que sempre fosse lembrado que, quando eles precisaram sair do Egito, eles precisaram sair às pressas. Eles precisaram deixar essa cultura e essa escravidão às pressas. E o fermento leva tempo para fermentar a massa. Então isso se reproduzia dia após dia. Mas aqui Jesus está falando do fermento dos fariseus. E aí vem aquela frase inicial com que eu disse: iogurte e hipocrisia tem tudo a ver. O fermento dos fariseus, a Bíblia deixa claro que são 2. Um deles é a hipocrisia. E quando a gente fala de hipocrisia, é um assunto que fica até meio pesado, meio silencioso. Mas essa palavra hipocrisia, o hipócrita, na verdade, era um cara que era um ator. Na época do grego, aquele que atuava, né, que fingia, ele era chamado de hipócrita.
Então é muito comum você se referir a alguém assim e falar, nossa, você viu aquela peça de teatro com aquele hipócrita muito bom que veio apresentar? Era um ator, era alguém que fingia. Então hoje a gente pode colocar como fingimento, o fingido, né? Aquele que finge. E sabe, o fermento dos fariseus, Jesus chama eles de muitas coisas. Jesus fala que eles são hipócritas. Jesus fala que eles são raça de víboras. Jesus fala que eles coam as moscas, mas engolem os camelos. As coisas pequenas eles não deixam passar, mas as grandes, dentro da tradição e daquilo que favorecia eles, estaria tudo bem de passar. Só que o fermento ele tem uma similaridade. O fermento é uma singularidade. O fermento ele simboliza essa degradação. O fermento é aquilo que os bichinhos do fermento são aqueles que se alimentam daquela matéria e acabam por soltar ou transformar, depois da alimentação, em algo que vai fermentar a massa. É isso que aconteceu com o iogurte, quando eu fiz o iogurte infinito, que não é infinito. Eu peguei um potinho de iogurte, misturei no litro, e ele cresceu. É isso que acontece no pão. E olha que de fermento de pão eu entendo bastante, porque se teve duas frases que eu ouvi minha vida inteira, a primeira foi, está frio aí em cima. Você ouve muito isso, Cadu? O Cadu ouve também. E o Cadu não é mais alto que eu, só é mais esguio. A gente tem a mesma altura, né, Cadu? Está frio aí em cima. E a outra frase é, você comeu muito fermento? E minha mãe está aqui de prova. Depois você pode perguntar para ela. Sim, eu comi muito fermento. Obviamente, isso não tem nada a ver. Porque minha mãe fazia muito fermento, fazia muito pão. Nossa, muito pão, muita massa. E tinha em casa aqueles fermentos de geladeira, né? Hoje tem o sequinho, né? Parece uns bichinhos estranhos, mas antes era em pedra. E, cara, você põe aquilo na boca, ela fica quentinha, né? Derrete, assim. Eu gostava dessa sensação de criança. Aí eu ia lá na geladeira e ficava comendo pedrinha de fermento, olha a cabeça. Só que ao invés de crescer, eu expandi, né? Fiquei levedado. Mas pode rir de mim, irmão. Nada me acusa mais. A única acusadora já está debaixo dos meus pés, é a balança. E ela já está engolindo cada número lá, que é só o começo. Em nome de Jesus. Mas em 1 Coríntios, capítulo 5, abre lá para você ver um negócio curiosíssimo sobre o fermento. Olha Paulo colocando em prática o ensinamento de Jesus que aconteceu lá no barquinho. Olha Paulo colocando em prática o ensinamento do livro de Êxodo. 1 Coríntios 5, verso 6. A vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Se o fermento é uma degradação, é uma transformação de um alimento, e desculpa a forma com que eu vou falar, mas aí os dejetos daqueles micro-organismos fazem a massa fermentar, a gente vê o porquê que Deus não permitia que nada disso tivesse dentro da casa por 7 dias. O Cordeiro Pascal, Cristo, que morreu por nós, ele colocou uma marca de sangue na porta da nossa casa. Quem se lembra disso? Como era a Páscoa, a primeira Páscoa? A marca de sangue na porta. Esse sangue representa Cristo, representava Cristo. Como pode haver dentro da casa, em qualquer que seja o canto, degradação, numa casa que havia a marca do sangue de Cristo?
Como pode nós, moradas do Espírito Santo de Deus, habitação do Todo-Poderoso, nós que temos a marca do sangue de Cristo, haver uma pequena parcela, porção de degradação? E é curioso observar como Paulo fala. Sabe por quê? Porque se fosse hoje, 2025, a gente podia dizer que Paulo tinha lugar de fala. Paulo era um fariseu. E que fariseu? Fariseu com F maiúsculo. Então, de fermento dos fariseus, ele conhecia muito bem. E por que não dizer de hipocrisia também? E essa pequena porção tem o poder de estragar toda a massa. Toda a massa. Às vezes, algo que está escondido lá atrás do nosso passado. Às vezes, algo muito pequeno que a gente ainda mantém ali encoberto. Que a gente nunca contou para o nosso cônjuge. Isso tem o poder de colocar tudo a perder. Tudo a perder. O segundo exemplo do fermento dos fariseus é a falsa doutrina, o falso ensino, as heresias. Como eu já disse aqui agora há pouco, hoje a gente tem ouvido muitas vozes. E Jesus nos alerta, como seus seguidores, a não ouvir falsas doutrinas. Isso é uma responsabilidade individual de cada cristão. Isso não é uma responsabilidade do seu líder, do seu pastor, do seu pai. Isso é uma responsabilidade sua. Se guardar, se separar desse tipo de ensino. E como você vai saber qual é esse tipo de ensino? Esse tipo de ensino, você vai saber que é um falso ensino, porque você vai examinar à luz das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus é que vai te guiar na verdade. Porque o engano é um sinal do fim dos tempos. Tanto que Jesus fala lá em Mateus, naquele texto profético sobre Apocalipse, que ninguém vos engane. Então quer dizer que vai ter muita facilidade de engano. Só que isso é uma responsabilidade nossa, de termos uma comunhão íntima com o Senhor, com a sua palavra e com o Espírito Santo. E não se permitir ser enganado. Porque a permissão do ser enganado é nós tendo coceira nos ouvidos, ouvindo aquilo que vai nos dar um prazer que a Bíblia não está falando. Está vindo da cabeça de um homem, da alma de alguém. Está vindo de um vídeo do YouTube que diz que tudo que eu quiser, o cara lá de cima... Daqui a pouco está virando a Xuxa Church. E aí, por algum minuto, algum instante, não posso nem falar mal da Xuxa, que a pastora gosta da Xuxa. Ela tem até a bota da Xuxa, o sonho dela era ser Paquita, ter o microfone da Xuxa. Aí o Elis falou que vai construir uma nave lá na casa deles para ela chegar de nave. Mas, meus irmãos, a gente está conseguindo enxergar. E a gente vai falar, esse texto fala disso também. A gente está conseguindo enxergar e perceber aquilo que está nos rodeando. A gente está tendo essa sabedoria, essa maturidade, ou está faltando tempo com a palavra e com o Espírito? Porque isso é uma responsabilidade individual de cada um. Nós, os pastores dessa igreja, podemos até ficar sabendo que, quando você compartilha aquele vídeo lindo, que fala aquele negócio que você fala, meu Deus, mas a responsabilidade é sua do que você coloca dentro do seu coração, e de pequenas porções. Olha como Jesus é lindo, olha o que ele faz. Ele fala assim, se cuidem das pequenas porções do fermento. O fermento é uma parte minúscula da massa toda. Para 1 quilo de massa, você vai usar um negocinho de fermento. Para uma batedeira de bolo, você vai usar uma colherinha de fermento.
E por fim, Jesus fala do fermento de Herodes. Fermento de Herodes. Ontem teve Influa lá em Taubaté. Quem foi no Influa de Taubaté? Nossa Deus. Não, vocês não foram no Influa de Taubaté. Eu ouvi um latido aqui com a mão levantada ali. Quem foi no Influa de Taubaté? Irmão, você pode ter ido sozinho, mas representa. Só foi você, mas... fica louco, você foi. Eu estava vendo pelo link. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar nesse celular. Pena que eu não caibo. Se fosse a TV, eu entrava. O celular ainda não dava. Cara, foi incrível. Foi um negócio louco. Os moleques, tudo assim. Eu falei, Jesus amado. Aí a gente recebeu uma ligação do meu filho. Meu filho chegou em casa 1h. Mas por causa do Influa, tá, gente? Senão você já vai pensar, nossa, o filho do pastor chegando 1h em casa, já tá com os problemas, né? A vida é luta mesmo, né? Pro crente. Meu irmão, ele estava no Influa, o Influa foi lá em Taubaté, estava de carona. Aí meu filho liga. Falou assim, então, eu pedi para a avó dar carona para a gente. É mesmo? E onde que vocês vão? A gente vai na Praça da Bíblia. Eu achei profético. Eu falei, que lindo, né? Sai do Influa e vai para a Praça da Bíblia. Só que o problema é que a avó mora em Taubaté, do lado da Poemas de Taubaté. Olha que ideia genial, né? Eu peço carona para minha avó, ela sai lá de Taubaté, vem me trazer na Praça da Bíblia e volta para Taubaté para dormir, 1h. E vó acha tudo lindo, né? Aí eu vou. Ainda bem que falou comigo. Você falou com sua mãe, não falei ainda não. Então fala quando estiver no carro já. Porque, meu missionáriozinho. Que lindo, voltando da igreja. Se fosse balada, né? Glória a Deus, estava na igreja. Só que tinha uma pessoa comigo, eu não vou falar quem era, mas tinha uma pessoa, para preservar a pessoa, mas tinha uma pessoa comigo que ficou louca. Falou assim, eu vou matar o João Lucas. Como que tira a avó dele do conforto de casa e faz fazer isso, aquilo, outro? Aí eu olhei para ela e falei, quem está aí? Coloca a sua mão para trás agora. Mas eu não vou falar quem foi a pessoa, porque nós trabalhamos em ambiente seguro. Gente, aí o Espírito Santo encheu a nossa vida e tudo se resolveu, né? Assim, tudo. Falei, nossa, olha que bem. Tá fácil ser adolescente. Na minha época, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando chato, né? A gente faz tudo que o nosso pai fazia, que a gente falava que não ia fazer. Na minha época não era assim. Na minha época... Falei, então, tá fácil ser adolescente, ainda mais crente, filho de crente, cheio do Espírito Santo. Eu vou dormir. Falei, glória a Deus, vai dormir, vai dar certo. Aí o João Lucas chegou em casa, 1h, com o Natalício. O Natalício feliz da vida, que o Cruzeiro não foi eliminado do campeonato. E saiu, e tinha mais 2 crianças dentro do carro dele, que eu falei, não quero nem ver quem é, não é responsabilidade minha. O meu filho está aqui. A Paula já está... falei o nome da pessoa. Vamos fingir que era a Paula. A Paula já estava dormindo, glória a Deus. Quando o João Lucas chegou, eu falei, João Lucas, se tu visse, cara, eu te salvei de uma. Rapaz, foi luta espiritual, mas a Praça da Bíblia ajudou. Ainda bem que você está na Praça da Bíblia. Cara, a sua mãe falou isso, e eu falei, calma. Eu como homem de Deus, eu acalmei tudo, eu não sei o quê. E falei, é mesmo, pai? Falei, é mesmo, filho, estamos juntos, aqui é fechamento. Nós contra eles. Aí fui, nossa, eu estava me sentindo assim. Quando eu chego, eu passo pelo quarto da Clara, quem que estava acordado só ouvindo? Eu fiquei, nossa, eu travei. Eu falei, você está acordado, amor? Ela sabiamente, tô, por quê? Eu falei, nada. Ainda tinha dúvida, né? Vai que não ouviu, né? Deus é por nós. Aí fomos deitar. Aí chegando para deitar, e eu vou encurtar essa conversa, irmão.
Fica firme que a gente vai entender direitinho o que significa isso aqui. Ela falou, Gustavo, por que você falou tudo aquilo que você falou para o João Lucas? Qual que era a intenção do seu coração? Aí eu ia pregar hoje, né? Eu falei, já estou cheio do Espírito Santo. Eu falei assim, é para ensinar ele como é governar uma casa. Como lidar com as situações que se apresentam num casamento. Ele vai ser um homem incrível de Deus. Aí a minha esposa, muito sábia, falou assim, não foi o que pareceu, não. Pareceu que você queria ser superior em relação a mim, e você sair como maioral, e eu como a bruxa. E mais ainda, eu tenho a impressão que você achava que eu estava dormindo. Eu falei, não! Você dormindo? Mulher tem esse superpoder, irmãos. Os irmãos casados há mais tempo já sabem. Você que é solteiro já entra com essa vantagem. Não? Aí ela virou e falou assim, então tá, a intenção do seu coração só você vai saber. E aí, com aquele triplex alugado na minha cabeça, eu virei para ela e falei, você está certa. E aí eu tive a resposta do que poderia ser o fermento de Herodes. Quando eu governo, favorecendo a mim mesmo, quando eu tenho atitudes dentro da minha casa, do meu trabalho, dentro do seu ministério, qualquer que seja o lugar, ou até para você mesmo, você com você, quando você se autogoverna, e você não visa aquilo que é a vontade de Deus, mas a vontade própria. Gente, Herodes aqui, no caso Herodes Antipas, o terceiro Herodes, ele achou a enteada dele dançando tão graciosamente que ele falou, me pede o que você quiser. Eu quero a cabeça do maior profeta numa bandeja de prata. Ele falou, é hoje. O cara cortou a cabeça de João Batista porque a enteada dançou bonito. Olha a imoralidade, olha a loucura que se chega. Mas por quê? Porque ele podia. Estava dentro do que ele podia fazer. Era um prisioneiro. Quantas coisas estão dentro do que a gente pode fazer em relação àquilo que a gente governa, daquilo que a gente administra, ao nosso dinheiro, à nossa família, e a gente faz em benefício próprio. E às vezes o benefício próprio também pode ser confundido com a sua inércia, meu irmão. Não querer mexer aqui nessa caixinha agora, porque eu já fui adolescente, e quando fizer 18 anos, tudo muda. Não, é só ter uma carteira assinada que você vai ver, vai endireitar. Senta com teu filho, olha no olho dele e mexe. Tenha conversas difíceis com seu filho hoje, para não ter uma vida difícil daqui a alguns anos. Isso é o governo que está na sua mão. Tenha atitudes difíceis hoje na sua vida, como melhorar a saúde, para não ter que ter uma vida difícil depois, porque no fim das contas tudo é difícil. É só a gente escolher o nosso difícil. É difícil fazer dieta? É difícil. É difícil acordar cedo e trabalhar e ser o melhor empregado e fazer hora extra e se destacar? É difícil. É difícil estudar e fazer faculdade junto? É difícil. É difícil servir a igreja? É difícil. Só que o mais difícil é você ver que sua vida passou e você não realizou nada. Mais difícil é você ver que tinha um chamado e que enterrou ele. Mais difícil é você ver que Deus te deu uma saúde para governar, para cuidar, e que você deixou isso passar e hoje colhe os frutos. Isso também é difícil. E é o desespero de Jesus aqui. A gente tem uma metralhadora de ponto de interrogação nesses versos que se seguem. Olha o que Jesus pergunta. Por que vocês estão argumentando que não tem pão? Vocês não perceberam? Não compreenderam? Estão com o coração endurecido? Só essas 3 perguntas, meu irmão, já é uma pregação à parte. Sabe por quê? Porque tudo aquilo acontecendo dentro daquele barco, um pão no meio da roda, 13 homens famintos, Jesus falando de fermento, de fariseu, botou Herodes no meio. Está tudo... E Jesus vira e fala assim, não perceberam? Não compreenderam? Tem o coração duro? Eu, coração duro? Você estava falando de Herodes aí, o que tem a ver meu coração com Herodes? Quando Jesus fala sobre a percepção, e olha, essas 3 perguntas dizem tanto sobre Deus. Jesus foi a pessoa que mais perguntou. Você vê que Jesus fechava na pergunta. Jesus lançava perguntas.
Perguntas. E perguntas. Então os fariseus vinham fechar ele de algum jeito. E ele lançava o quê? Uma pergunta. E ficava só aguardando. Eles não tinham resposta. Ele falou, se vocês não respondem, eu também não quero responder. E a pergunta fala muito de quem você é. Ah, fala. É aquela história de que a gente vê essa igreja e fala assim, a primeira pergunta que a gente faz, nossa, como será que faz para construir uma igreja como essa? E existem aqueles que chegam aqui com a pergunta, o que eu posso fazer para ajudar a construir essa igreja? Você entendeu como a pergunta diz mais sobre nós do que a resposta que a gente vai receber? E Deus perguntou 3 coisas. Deus perguntou, vocês não percebem? A percepção tem a ver com aquilo que está acontecendo fora de nós. A percepção tem a ver com os nossos sentidos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente está sentindo. E olha como o ministério de Jesus ele é todo muito bem amarrado e a Bíblia ela é perfeita nos escritos. Perfeita. Sabe por quê? Jesus solta essa. Vocês não veem? Vocês não ouvem? Vocês não estão percebendo? Gente, antes, Marcos 7,31, Jesus cura um homem surdo. Depois, logo depois, na sua Bíblia, Marcos 8:22, o próximo texto, Jesus cura um homem cego. E os discípulos ali, em volta daquele pão, dentro daquele barco, ele fala, vocês não estão ouvindo? Jesus curou surdo. Vocês não conseguem ver? Jesus ia curar o cego. Esses são os sentidos que nos trazem a percepção. É algo que está acontecendo fora de nós. E a gente só basta ver. A gente só basta ouvir. Então é impossível que você não esteja percebendo a situação da sua casa. Talvez você não queira, talvez você não compreendeu. Mas você percebeu. É só você ver. É só você ouvir. Essa é a percepção. E qual é a compreensão? A compreensão é algo interno dentro de nós. Quando a gente internaliza esses inputs, esses sinais que a gente recebe, e a gente compreende dentro de nós firmemente, e a gente se move a agir e a responder. Porque é muito diferente você perceber de você compreender. É muito diferente de você estar vendo algo e de você querer mudar. E de você alinhar os pontos, amarrar as pontas soltas, costurar tudo aquilo. Então, assim, você está vendo a sua vida financeira ou a vida profissional. Só que é diferente de você pegar e falar, e o que eu vou fazer em relação a isso? Você vê que há um chamado sobre a sua vida ministerial. Você já percebeu isso. E aí você se trava e fala, mas eu não vou me mover nesse sentido. Deus querendo colocar você em uma posição de governo de família. Quantos homens hoje namoram, e Deus chamando você para assumir uma posição de um pai, de um governante da sua casa, de desposar uma mulher, e você, eu ainda não. Mas o que você está fazendo para se mover para esse lugar? Você percebeu, mas você compreendeu? Ou você vai ficar só olhando para o único pão que está dentro desse barco? Ah, mas Jesus está no barco e tudo vai muito bem. E eu vou te dizer mais, infelizmente, ou até felizmente, desculpe, felizmente, não conseguimos por nós mesmos. Sabe por quê? A última pergunta dessas 3. O coração de vocês está endurecido? E esse é o momento em que a gente clama àquele que consegue amaciar toda a carne. O Espírito Santo de Deus é aquele que amolece o nosso coração. E faz uma percepção se tornar uma compreensão. E faz a gente se mover no sentido da vontade dele. Mas para isso a gente deve buscá-lo.
É só pelo Espírito Santo de Deus que a gente consegue ser guiado em toda a verdade, em todo o caminho do reino de Deus. Essa noite nós estamos abertos àquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer dentro de nós. Sabe, quando a gente fala de um ensino errado, um ensino que não é aquilo que está nas Escrituras, e é o ensino do tudo que eu quiser, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, sonho. Sabe por que esse não é o ensino verdadeiro do Evangelho? Não é porque essas coisas não são boas. É que só isso é muito baixo para o que Deus tem para a sua vida. Deus não tem para você só a casa maravilhosa. Deus tem um lar, uma família, filhos para você abraçar e beijar nas festas. Deus tem a alegria de compartilhar uma mesa com seus irmãos. Isso vai muito além de um número na sua conta bancária. Isso vai muito mais longe, isso é muito mais alto. E aí, quando o olho vê, o ouvido ouve, nós temos a memória do que Deus já fez. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olhe para trás e se lembre de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. São milagres diários. Será que a gente não consegue lembrar nem por um momento? Será que uma pequena porção, uma pequena parte tem infectado tudo aquilo que nós temos vivido? Tudo aquilo que Deus tem para você está refém de uma pequena porção dentro do seu coração. E essa é a preocupação de Jesus Cristo para esses homens, e essa é a mensagem que chega até nós nos dias de hoje. Cuidado com as pequenas porções que não vêm do céu. Se guardem disso. Investiguem onde possa estar escondido. Investigue dentro da sua casa. Onde está, em que lugar está, que precisa ser arrancado, que precisa ser confessado, que precisa ser limpo e que precisa ser tirado. O último verso desse texto, verso 21, diz: Jesus disse: como é que vocês não compreendem ainda? Isso pode soar um pouco frustrante. Nós ainda temos dificuldades. Só que se você for olhar de uma maneira otimista, ou pelos olhos da fé, esse ainda significa que um dia nós compreenderemos plenamente. E eu não estou falando aqui, como eu disse de manhã, isso não tem só a ver com a vida eterna. Isso tem a ver com a vida que nós temos para viver ainda nessa terra. Deus tem para nós uma vida mais alta, meu irmão. Deus tem para nós uma vida de mais alinhamento e de mais santidade. Deus tem para nós uma vida mais alinhada àquilo que Ele espera de nós. Sabe? Pode parecer que esse caminho, essa caminhada é ainda muito distante. Que por mais que você já tenha corrido quilômetros e quilômetros e quilômetros, você fala, nossa, mas eu olho hoje essa situação e parece que nada mudou. Eu olho hoje essa situação e parece que tudo continua como está. Apesar de tantos esforços, apesar de tudo que eu já fiz, ou apesar de tanto que Deus já trabalhou, eu tenho a impressão de que até hoje nada serviu. Mas aguarde, tenha paciência e perseverança. Só quero mostrar um último texto para vocês, e aí a gente termina.
Livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis 2. É uma história do profeta Eliseu. Verso 19. Segunda Reis 2:19 diz: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Suplico-te, eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor. Mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: Trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal ali dentro e disse: Assim diz o Senhor, tenho curado estas águas, não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Assim as águas foram curadas até este dia. Eu acho que está tão enraizado dentro de nós a certeza de que do nosso interior fluirão rios de água viva. Isso é uma palavra muito repetida pelo nosso pastor. Muito repetida. E eu tenho muita convicção dessa palavra. A fé veio de ouvir a palavra e eu tenho muita fé de que isso é uma verdade. Então eu já me sinto assim um chafariz ambulante. E vai fluindo, e fluindo, e fluindo, e fluindo. Tem dia que é só um chafarizinho de praça, tem outros dias que eu me sinto as cataratas do Iguaçu, assim, eu falo, nossa, hoje eu estou cheio, e transbordo, e já solto uma palavra lá no caixa do mercado. Só que quando a realidade não é mais assim, e quando essas águas, em determinados dias, parecem que são águas de esterilidade e de morte. E quando do nosso interior tem fluído águas que não são aquelas que vêm do trono de Deus. O que fazer? O que nos resta? O que nos resta numa situação como essa? A Bíblia diz desse milagre que o profeta pegou um pouco de sal, pôs num vaso de barro e jogou sobre as águas, e as águas foram limpas. Quem já fez pão aqui sabe que você só pode misturar o fermento no açúcar, porque se misturar no sal, o que acontece? O fermento morre. O sal é o destruidor do fermento. Sabe quem é o sal dessa terra? A igreja de Jesus. Se tem um lugar que você vai conseguir dissipar o fermento que pode estar escondido na sua vida, é na igreja de Jesus. Não é nesse templo ou qualquer outro, mas é no meio dessa família espiritual. É no meio de homens e mulheres, debaixo do sangue de Jesus. Quando eu fui fazer o iogurte infinito com meu filho, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que encobrir com um monte de pano e deixar bem escuro. Porque a luz mata o fermento. Quer matar o fermento que está aí dentro? Jogue luz sobre as situações. Meus irmãos, aqui nessa casa a gente acredita no princípio do discipulado. Por acaso a gente acha que o que está escrito ali de ir por todo mundo e fazer discípulos não é um enfeite, mas é uma ordenança de Jesus. E a gente crê no que está nesse livro, em tudo, capa a capa, até na fitinha. E discipulado é no caminho. Discipulado é no caminho. Quem te discipula deve ouvir de você: meu irmão, eu preciso jogar luz numa situação. Você pode me ouvir? Os GCs estão aqui para isso.
para nós sentarmos em volta de uma palavra e abrirmos o nosso coração e falar: essa palavra falou comigo por isso, por isso e por isso. Nós cremos nesse princípio e nós vivemos esse princípio de que o sal, a igreja, mata qualquer fermento dentro da sua vida, que a luz mata qualquer fermento dentro da nossa vida. Eu não preciso dar mais exemplos de como essa palavra é uma palavra para mim, meu irmão. Não julgo o que eu já tenho alcançado, mas eu me esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Mas o que te pergunto é: vamos prosseguir para o alvo juntos? Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para um lugar de domingo após domingo, estarmos aqui ouvindo algo que me faz bem, ou nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, a cidade que virá do céu, e que entraremos por ela e governaremos com Cristo? E olha só, esse governo não é só lá, esse governo é na terra como no céu, a partir de hoje. A partir do momento em que respondemos a essa palavra. Mas para isso, a gente não pode ter mistura dentro de nós. Temos que ter sinceridade e verdade. Porque Jesus só vai habitar onde tem pureza. Ele não vai compartilhar o mesmo teto com aquilo que é degradado. Se até hoje funcionou, se até hoje deu, ei, você que faz parte desse lugar, você que se considera um membro dessa família, se até hoje aconteceu tudo bem, Deus te convida essa noite a ir para um lugar maior e mais alto, a dar respostas diferentes, a vasculhar a sua casa e ver se pode ter qualquer partícula de algo que não seja de Deus, mas algo que possa vir da hipocrisia, de ensinamentos errados, ou de um autoritarismo. Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos. Não gostaria que você se distraísse nesse momento. Não gostaria que você se perdesse daquilo que foi ministrado. Mas o Espírito Santo de Deus ainda continua ministrando a nós. Eu gostaria que você tivesse liberdade de fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, erguer suas mãos. Se quiser se ajoelhar, se quiser abrir sua boca. Mas se conecte ao Espírito Santo de Deus, pois Ele está aqui trabalhando nos nossos corações. Porque a preocupação de Jesus é com o nosso coração. Ele quem nos disse para nós tomarmos cuidado com essas coisas. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, essa noite, respondendo a uma palavra do Senhor. Algo que o Senhor quis comunicar sobre a nossa igreja, para que possamos juntos chegar num próximo nível e numa nova estação. Senhor, mostra para nós se não conseguimos ver. Se já conseguimos ver, nos ajude, Senhor, que possamos perceber. Se já percebemos, amoleça o nosso coração para o trabalhar do Espírito Santo. Mas nós não queremos mais viver onde já estamos, Senhor. Nós queremos a novidade de vida. Queremos lugares mais altos, lugares mais profundos em Ti. Nós queremos conhecer uma face do Senhor que não conhecemos até o dia de hoje. Nós queremos ter novas experiências contigo. Nós queremos entender a Tua palavra de uma forma mais alta. Nós queremos saber que aquilo que o Senhor fala para nós é para o nosso próprio bem, Jesus, e queremos responder da maneira que Te agrade. Limpa o nosso coração de qualquer fermento que não venha, Senhor, daquilo que é o Teu reino. Limpa o nosso coração de uma prepotência, de uma arrogância, de acharmos, Senhor, que somos bons por nós mesmos. Jesus, que caia por terra todo o orgulho das nossas vidas. Jesus, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, o nosso senso de justiça própria. Que caia por terra, Jesus, nós acharmos
que somos bons o suficientes, mas que possamos ter os nossos ouvidos abertos e os nossos olhos abertos para ouvir e enxergar aquilo que o Senhor tem feito. Oh Jesus, muda-nos, transforma-nos. Espírito Santo de Deus, vem e completa a tua obra essa noite. A palavra foi ministrada e nós respondemos com um sim. Eis-nos aqui, Jesus. Purifica-nos, que possamos nos entregar, que possamos nos lançar por inteiro neste lugar, onde o Senhor nos conhece 100%, Deus. Mas que lancemos por terra toda a hipocrisia, toda a máscara, toda a fantasia. Nós queremos ser, primeiro para Ti, Jesus, e depois para os nossos irmãos, para a nossa família, verdadeiros. Homens e mulheres que são reais. Homens e mulheres que dependem do Senhor. Para que na sinceridade e na verdade o Senhor possa trabalhar no mais íntimo de nós. Que o nosso passado já ficou para trás, mas nós estamos nessa noite dizendo: prossigamos para o alvo que é Cristo. Não há mais acusação sobre nós. Confessamos diante de Ti, Senhor, e lançamos por terra em nome de Jesus. Não há mais acusação sobre nós. E nós cremos na Tua cura sobre a fonte das águas. E a partir de hoje haverá frutos. A partir de hoje haverá vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de cada um aqui. Fonte de águas de vida. Toda a esterilidade irá embora em nome de Jesus. Toda tristeza, depressão, ansiedade, em nome de Jesus, saia agora. Vidas curadas e tocadas pelo Teu corpo, em nome de Jesus.